Olá pessoal, bem-vindos aqui novamente ao nosso curso de Neurofuzz. E estamos aqui com o nosso estudo de caso, já aqui no nosso Colab, né? Então, o nosso contexto aqui, o nosso objetivo é desenvolver um modelo de regressão para estimar, né, o valor aí do nosso produto de topo aí de uma coluna de destilação, né? Então, a primeira coisa que a gente sempre faz, né, pessoal, é importar aqui os nossos pacotes e bibliotecas necessários. Depois aqui a gente eu já vou adicionar aqui os parâmetros e camadas do Anfis. Vou ter uma parte que a gente sempre faz aqui para leitura dos dados. Depois aquela etapa de pré-processamento, a gente vai fazer ali a normalização. Vamos dividir os nossos dados em um conjunto de treinamento, teste e validação. Vamos ter o bloco principal da execução, a avaliação dos resultados na forma de gráficos e métricas e finalmente, né, finalizando esse estudo de caso aqui, vamos avaliar, né, o desempenho desse nosso modelo com novas amostras que não pertencem, né, nem ao conjunto de dados de treinamento, nem de validação e nem de teste. Né? Vamos avaliar a capacidade de generalização do nosso modelo. Então eu vou adicionar aqui esses primeiros três tópicos e já retorno aqui para discutir um pouquinho com vocês. Bem, pessoal, voltamos aqui então para o nosso Google Colab, onde eu já adicionei aqui as nossas primeiras células. Né? Então, aqui a gente pode ver a importação dos pacotes e bibliotecas necessários. Então, eu sempre preciso instalar aqui o Scikit-Fuzz. Então, vou mandar ele instalar. E também aqui já vou pegar os pacotes que a gente precisa, né? Que é o NumPy, Pandas, Matplotlib, SkyFuzzy e Scikit-Learn, né? E TensorFlow também que preciso utilizar. Então já vai carregar aqui para nós. Temos aqui também os nossos parâmetros e camadas do Anfis, onde eu repito, se baseiem nesse aqui, tá pessoal, que estou passando aqui para vocês. Se vocês pegarem o do classificador não vai dar certo, então tem que ser esse. E chegamos aqui também, finalmente aqui, para esse primeiro momento, para a leitura dos dados. Né? Então, o dataset aqui que estou procurando é esse CSV aqui que chama coluna CSV. Então, lembre-se que eu tenho que adicionar ele aqui no context do Google Colab, né? Usando o botãozinho aqui de upload e colocando aqui o nosso CSV, ele vai, se tudo estiver certo, ele vai aparecer aqui para gente, que nem nesse caso. Não fazer isso, ele vai printar aqui para gente essa mensagem que o nosso CSV não foi encontrado. Então, executei aqui e ele já enxergou aqui para gente que a nossa coluna que sair do nosso target é a concentração de topo, né? Legal, é isso que a gente quer. E que a nossa matriz de entrada ela tem um formato aí de 2029 linhas e quatro colunas, né? Então, com os nossos quatro atributos de entrada, né? Então a gente tem lá que seriam, né, pessoal, a nossa temperatura, né, no inferior da coluna, na base da coluna, no instante atual e anterior, e a vazão de refluxo lá no topo, né, no instante atual e no instante anterior, né? Então, como é que a gente pode conferir se isso está certo também? A gente sempre coloca aqui um df.reg, né, para a gente conseguir ver aí os primeiros 5 pontos do data frame. E fazendo isso, a gente pode ver aqui na nossa temperatura da base, no instante atual e instante anterior, nossa vazão de refluxo e nossa vazão de topo real. Né? Lembrando que esse primeiro cara aqui, que só reflete aqui a posição de cada linha, não deve ser levado em conta. Então, nosso formato de matriz aqui de entrada está certinho. Eu preciso aqui, né, que somente esses caras. E aqui, pessoal, vamos agora, né, verificar se esse data frame aqui tem pontos nulos ou não. Então a gente vai usar esse comandinho aqui de dataframe.snu e eu vou colocar um ponto .sum que ele vai exemplificar para a gente aqui, vai mostrar quais os valores nulos aí que a gente tem em cada uma dessas colunas aqui do meu dataframe.
Então, fazendo isso aqui, né, pessoal, ele já encontrou aqui pra gente, ó, que eu tenho quatro valores nulos nessa primeira coluna aqui, quatro na segunda, três na razão de refluxo, quatro na razão de refluxo no instante anterior e quatro também aqui na concentração do topo, né? Então a gente precisa aí eliminar aí esses pontos nulos e é o que a gente vai fazer aqui na próxima etapa aqui do nosso pré-processamento. E provavelmente, tá, pessoal, esses nosso banco de dados aqui também pode ter alguns outliers. Eu também já vou mandar nessa parte de baixo aí o nosso código analisar se ele precisa então remover esses caras ou não. Então, vou estar adicionando aqui já já essa célula aqui e já retomo aqui com vocês, como sempre. Então, pessoal, já adicionei aqui a parte do tratamento dos dados. Então, o que a gente precisa fazer, né? Copiar o dataframe original que a gente tinha. E aí eu vou começar a análise aqui dos tratamentos de valores nulos. Então, ele vai remover essas linhas com dados faltantes. Tá? Repetindo, a gente poderia também estar fazendo um método de substituir esses valores faltantes pela mediana do nosso conjunto de dados, por exemplo, até que o pessoal costuma fazer, mas eu prefiro, né, para não interferir no nosso treinamento aí desse modelo, eu já prefiro remover a linha de uma vez, né? Porque lembrando, a gente tem um conjunto de dados aí com mais de 2.000 linhas, né? Então não vão ser 10 ou 15 linhas que vão prejudicar aí o nosso treinamento. Então ele vai avaliar para a gente, vai printar para a gente aqui, né, o que vai sobrar depois. E após eu remover os valores nulos, eu vou também, né, identificar e remover os outliers pelo método IQR, tá, pessoal? Tem diferentes métodos para fazer isso. Aqui a gente vai utilizar o método IQR. Então ele vai, né, identificar aí os quartis e vai fazer isso aí para a gente. E ele vai estar sempre também imprimindo depois no final aí o que ele está fazendo, quanto que ele removeu para a gente conseguir acompanhar bonitinho, né? O total de linhas removidas aí por outliers também. E finalmente ele vai exibir para a gente no console o resultado final do que ele fez, né? De quantas linhas ele removeu. E finalmente, né, ele vai salvar aqui para a gente esse dataset limpo, né? Que é o que a gente vai utilizar nesse coluna dados tratados.csv, que é o que ele vai estar utilizando aí para a gente, né, fazer o nosso treinamento do modelo, né? Então aqui, só depois disso, então, vou estar separando aqui novamente o nosso conjunto de dados em entradas e saídas. E finalmente, após isso, vamos para a etapa aqui de divisão dos dados. Então, vou botar para rodar aqui essa célula. E aqui ele já exibiu para a gente aqui, né? Total de linhas removidas devido a valores nulos, 10 linhas. Depois de remover os valores nulos, sobrou 2019. E ele removeu aqui também, né? Alguns outliers, né? Então ele removeu aqui desse nosso dataframe original 69 outliers. Então tinha bastante aí ponto aí fora da faixa aí comum dos nossos dados. Então, o resultado final aqui pra gente, né, pessoal? A gente ficou aqui com 1950 linhas, né? Então, e ele exibiu aqui pra gente os 10 primeiros resultados, né, pra gente conferir. Então, agora a gente tem uma matriz de entrada no formato, né, de 1950 linhas e 4 colunas, e uma matriz de saída com 1950 linhas e uma coluna, né? Lembrando que sistemas anfis a gente só consegue avaliar uma saída. Então está feita aqui a nossa preparação de dados. Eu vou aqui adicionar aqui a nossa próxima célula, que é a parte de divisão dos dados, e também já vou adicionar aqui também o nosso bloco principal de execução, onde a gente vai começar aqui a executar o nosso treinamento. Então, já já eu retomo aqui com essas duas células já adicionadas. Bem, pessoal, então eu já coloquei aqui as células da divisão dos dados e também do bloco principal de execução, onde a gente vai fazer o treinamento. Então, vamos só dar uma verificada rapidinho aqui. Então, temos aqui a nossa velha divisão dos dados em treino, validação e teste,
onde aqui eu considero, né, 70% dos dados vão ser separados para treinamento e o restante, né, 15% vão ser para dados de validação e os outros 15% para teste. Então tá aqui essa primeira divisão. E agora, né, pessoal, como estamos se tratando, né, de um problema de regressão, a gente vai, né, normalizar aí os nossos dados. Então vou estar utilizando aqui o Standard Scalar para fazer isso aqui para a gente. E depois, né, eu preciso também fazer uma etapa lá no final, quando eu for graficar, eu também preciso, né, normalizar a minha saída y. Então por isso que tem esse comentário aqui de essencial para desnormalizar y. Isso vai ser utilizado lá no final, depois, quando a gente for graficar aí os nossos resultados. Então já mando rodar aqui. Tudo bem, né, pessoal? Rodou rapidinho, sem nenhum problema, conforme a gente esperava. E agora aqui eu já estou no nosso bloco principal de execução do Anfis, que é bem parecido com o que a gente tinha lá no classificador, só que agora, né, tem dois detalhes aqui, né, que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado e prestar atenção. Aqui, né, pessoal, o primeiro deles. Então aqui no nosso loss eu já coloquei aqui, né, o nosso MSE, em vez de ser a cross entropia. Então lembrando que estamos se tratando de um problema de regressão. E aqui nesse caso, né, pessoal, vamos começar aqui primeiro com três funções de pertinência e vamos começar avaliando a função triangular, né? Que é geralmente aquele caso que não dá muito certo, mas vamos começar por ele, justamente para a gente ver o desempenho. E aqui eu adicionei também aquela rotina do early stop, né, pessoal? Então, caso aí a gente não tenha evolução aí no erro dos nossos dados de validação, né, eles começam a aumentar e não diminuam mais, o early stopping, né, ele vai parar isso aí pra gente. E eu defini aqui uma paciência como 6, né? Então ele vai verificar se o nosso erro de validação, depois de 6 épocas, ele vai avaliar como é que está esse treinamento ou não. Então, para isso, tá, pessoal, para estar utilizando isso aqui, faltou colocar esse pacote aqui na nossa parte de instalação. Então, eu coloquei ele aqui e vamos rodar de novo, senão vai dar problema. Ele vai indicar um erro para a gente, tá? E esses dois caras aqui eles estão indicando erros porque eu ainda não estou utilizando esses pacotes, mas na hora que eu utilizar vai sumir isso aqui. Então vamos lá agora rodar. Vamos começar aqui o nosso treinamento. Então, pessoal, já vou mandar rodar. Se tudo estiver bem, ele já vai começar o treinamento. Então, vamos aguardar um pouquinho. Então, ele já me exibiu aqui para gente uma mensagem que está indicando o treinamento. Então, vamos só esperar aqui as épocas para avaliar aqui esse nosso resultado, né? Então, se a gente verificar aqui, né, pessoal, estamos tendo uma diminuição aqui dos nossos loss, né? Mas nesse caso aqui, provavelmente esse número de épocas aqui está muito pouco para esse caso, para esse nosso regressor aqui, ou então até a própria função de pertinência, né? Como a gente espera, também pode estar incorreta, né? Geralmente a função de pertinência do tipo triangular não é a mais indicada aqui para esses casos aqui de regressão, né? Geralmente a gente vai sempre acabar caindo ou na gaussiana ou na função sino mesmo. Então, eu vou estar adicionando aqui a nossa parte de avaliação dos resultados para a gente ver aqui como é que ficou esse treinamento aqui. Estamos de volta então aqui, pessoal, para a parte final aqui desse nosso primeiro estudo de caso, que é avaliar os resultados, né, e tentar melhorar aí os treinamentos, né, caso seja necessário. Então, como sempre, a gente vai avaliar os nossos resultados com o gráfico da perda, verificando, né, tanto treinamento e validação, para a gente verificar se está tendo overfit ou não. Vamos também graficar as funções de pertinência e vamos também utilizar, né, aquele gráfico predizido das variáveis predizidas versus os dados reais, né, para a gente ver, né, se o nosso modelo conseguindo aí está conseguindo reproduzir bem os dados de treinamento.
E finalmente a gente tem lá uma comparação, né, entre os dados reais e os dados estimados pelo nosso sensor virtual, né? Então vamos ver como é que vai ficar isso. Tem também aquela rotininha de exportação de base de regras, né? Interessante quando a gente quer só implementar um controlador fuzzy para tomar uma decisão. Então a gente pode pegar aqui essa base de regras nesse ponto .txt, ele vai ser gerado aqui nessa parte aqui junto do content, onde a gente já tem aqui o data frame original e aqui a gente tem os dados tratados, então ele vai aparecer aqui. E a gente vai ter finalmente aqui a exibição das métricas de desempenho, né? Tanto do erro quadrático médio quanto do erro absoluto médio nas escalas originais, né? Então, quando ele faz aquela etapa de desnormalização. E chegamos aqui também, pessoal, também adicionei já aqui a parte de avaliação de novas amostras testes que não pertencem, né, nem ao conjunto de dados de treinamento, nem aos conjuntos de dados de teste e validação para a gente avaliar, né, a capacidade de generalização do nosso modelo. Então está aqui, eu tenho uma amostra para cada cenário. Nossa, então eu tenho uma amostra para um cenário normal, que essa é a primeira que a gente vai testar. E depois iremos testar também as amostras num cenário de baixo, de uma concentração baixa, e também num cenário de concentração alta, né? Então vamos avaliar esses três cenários e vamos ver se o nosso modelo é capaz de fazer uma boa predição com esses caras. E também, pessoal, como que a gente vai considerar se esse sensor aqui ele está apto, né, para ser utilizado aí como um sensor virtual ou até como base de um modelo aí preditivo para um controlador avançado? A gente costuma considerar que para a engenharia que um desvio ali de até um desvio ou um erro de até 1% está aceitável, tá, pessoal? Acima disso, se tiver com acima de 1% aí de erro, então a gente vai considerar que esse modelo não está bom e vamos então modificar alguns parâmetros até chegar a essa condição que a gente vai considerar aí que o nosso sensor está funcionando bem. Então vamos aqui executar. Então fizemos aqui o treinamento, vamos avaliar os resultados e vamos ver aqui o que ele vai exibir para a gente, né, pessoal? Então estamos aqui os gráficos. Então conseguimos ver a perda de treinamento e validação. Então, pelo que a gente está vendo aqui, ambos estão diminuindo. Não está indicando aqui para a gente o caso de overfitting. E tem uma aqui, pelo que a gente consegue ver, tem margem para melhora, né, pessoal? Isso aqui ainda não começou a estabilizar. Então temos aqui as nossas funções de pertinência do tipo triangular. E aqui a gente consegue ver, né, pessoal, que está, né, bastante ruim aqui o nosso treinamento. Então a gente consegue ver aqui que tem bastante diferença aqui, né, entre os dados do nosso sensor virtual e os dados reais, né? Então podem ver que isso aqui é bastante difícil, né, de a gente fazer um modelo para prever isso aqui, né? Bem não linear o comportamento, bem ruidoso, parece até um ruído de alta frequência aí. Então se a gente olhar aqui, né, pessoal, apesar do erro parecer ser pequeno, né, a diferença aqui está bem grande, né? Então eu nem vou fazer essa avaliação aqui desse cenário, dos nossos cenários, né? Vou só rodar aqui rapidinho com mais épocas para ver se a gente tem aqui uma melhora e eu já volto aqui com vocês com os resultados. Então vou mandar rodar aqui para 100 épocas. Então, pessoal, o treinamento já foi finalizado. Então ele acabou aqui na época 30, na época 35, o early stop decidiu parar. Então a gente já consegue ver aqui a avaliação dos nossos resultados. Então vamos ver o que ele entregou aqui pra gente. Então novamente tem uma grande diferença, né, pessoal? Grande número de pontos aí fora aqui, né? A gente espera que eles estejam sempre nesse formato de reta aqui de 45 graus. Então tá bem diferente aqui, tá bem ruim o resultado. O que que nós vamos fazer aqui? Vamos mudar então a função de pertinência. Então vamos mudar aqui a função. Vou mudar agora para sigmoid e vamos ver se vai ter alguma melhora. Se não tiver, a gente já vai para gaussiano.
Então, pessoal, treinamento finalizado aqui depois de 80 épocas, né? Que foi o que o nosso Early Stop encontrou que não teve evolução mais aqui na nossa questão da perda da validação. E vamos agora ver como é que ficou aqui o treinamento. Então, se a gente olhar aqui o gráfico, a gente pode ver que houve uma boa melhora, né, pessoal, em relação ao que a gente tinha antes. Então, a gente já tem aqui agora uma aproximação melhor aqui dos nossos dados de treinamento, né, em relação aos dados reais, né? Então, a gente pode ver que houve uma boa melhora. Então, agora, né, vamos avaliar aqui, vamos testar aqui, vamos fazer o teste aqui com outras amostras. Então, vamos começar aqui com o cenário normal. Então, ele entregou aqui para a gente, ó, que, que foi estimado, amostra testada, cenário normal. Então, ok, né, pessoal? Então, com erro absoluto aqui menor que 1%, para esse caso aqui, tá ok nosso sensor, tá funcionando muito bem e por enquanto está aprovado aqui esse nosso treinamento. Então vamos agora verificar os outros cenários. Então aqui, pessoal, vou utilizar aquele atalhinho que vocês não conhecem, é Ctrl Bar, onde eu consigo descomentar e comentar para a gente ganhar um tempo aqui. Ó. Então vou utilizar o atalhinho. Descomentei agora nosso cenário 2, botei para rodar, então agora a gente espera um cenário de baixa, né? Então vamos ver aqui com o nosso modelo preview. Então amostras testadas, cenário de baixa, então o nosso valor real de saída é 0,78, nosso valor estimado pelo sensor foi 0,77, então o nosso erro aqui, ó, está menor do que 1%, então nesse caso aqui também está aprovado, né, pessoal? Então, nosso modelo aqui foi capaz, né, de generalizar bem. Bem, então vamos agora, né, pessoal, investigar o último caso, que é o cenário, né, de, de concentração alta lá no topo, né? Então eu vou aqui descomentar, vou comentar esses caras aqui e descomentar esses caras aqui para ver como é que vai funcionar aqui o nosso terceiro cenário. Então mandei rodar aqui e pessoal, se a gente for ver aqui, amostra testada, cenário de alta C de topo, então com uma diferença aqui, ó, o valor real de saída foi estimado como 0,81 e o valor estimado pelo sensor 0,80, mas se a gente arredondar aqui, vai dar praticamente 0,81 também. Então o erro aqui está um pouquinho próximo de 1%, mas está aprovado o sensor, né, pessoal? Então, com essa configuração aqui, está considerado aqui que o nosso sensor poderia ser utilizado aqui para previsão aqui do comportamento da composição de topo da coluna. Né? Então, só para desencargo de consciência também, deu certo aqui nesse caso com a função sigmoide, vamos testar também com a função do tipo gaussiana, que costuma dar os nossos melhores resultados, e vamos verificar, né, se ele vai conseguir melhorar aqui esse erro absoluto aqui dessa última classe aqui, que deu um pouquinho mais próximo de 1%. Então eu vou diminuir o número de épocas aqui e vou mandar rodar para a gente avaliar aqui esse nosso probleminha. Então já comecei o treinamento, vamos aqui aguardar. O treinamento então foi finalizado aqui então depois de 43 épocas, né, pessoal? Então o early stopping foi novamente acionado, indicando aqui que a nossa validação não estava tendo evolução, né, nossa loss aqui da validação. E vamos aqui avaliar os resultados para ver se a gente teve uma melhora. Então está bem parecido com o que a gente tinha anteriormente, né? A gente tem aqui a curva mais um formato aqui de uma reta inclinada de 45 graus. E aqui a gente tem, né, as nossas predições. Vamos aqui ver a previsão aqui daquele último caso e conseguimos aqui diminuir, né? Melhoramos aqui a precisão do nosso sensor, tá, pessoal? Então vamos ver aqui para os outros casos se também vai estar com 1%, abaixo de 1%, perdão, para a gente verificar se continua aqui os outros cenários dando tudo certo.
Então, para um cenário aqui de baixa, também aqui nossa métrica está abaixo de 1%, tá legal. E agora eu vou ver aqui também para o nosso cenário normal. Então, comentar e descomentar aqui as regiões de interesse. E pro cenário normal está excelente aqui, né, pessoal? Está muito bom aqui esse nosso sensor, mas provavelmente a gente pode tentar melhorar um pouquinho, mas tomando cuidado aqui com o overfit. Então deixa eu colocar aqui de novo na nossa amostra, no nosso caso aqui de cenário de alta, que é sempre onde a gente tem a maior diferença, né, o maior erro, para ver se a gente consegue aqui melhorar esse cara aqui. Então, no último caso aqui, 0.005, vamos ver se a gente consegue abaixar. Então, eu vou só aumentar aqui, pessoal, vou colocar aqui uma função de pertinência a mais. Em vez de colocar 3, eu vou colocar 4. Vamos ver como é que ele se comporta. Então, já começamos o treinamento, vamos esperar aqui acabar, ver se vai ser acionado o early stopping ou não. Bom, pessoal, terminamos aqui o treinamento. Então, aqui novamente o early stopping foi acionado. Então, depois de 46 épocas. Esse treinamento demorou um pouquinho mais, tá, pessoal? Que é a medida que a gente aumenta, né, a função, o número de funções de pertinência, né, o nosso código aqui, o nosso modelo demora um pouquinho mais para ser treinado. Isso é normal. Mas o que interessa para a gente é avaliar o desempenho. Vamos ver aqui também como é que ficou o desempenho aqui quando a gente aumentou o número de funções de pertinência. Então tá bem similar aqui o formato de curvas, né? Aqui também da composição do nosso sensor real para o nosso sensor virtual. Vamos aqui rodar os casos para a gente ver. Então aqui, pessoal, o que aconteceu, né? Então, à medida que a gente aumentou aqui a nossa função de pertinência para 4, a gente pode ver aqui que aumentou aqui o nosso erro aqui, no caso mais crítico, né? Então, ó, ficou maior do que 1%. Então, nem sempre também aumentar o número da função de pertinência, né? Vai também resultar aí numa maior precisão no caso. Então, encontramos aqui, né, pessoal, que para essa função de pertinência do tipo gaussiana, há um número de função de três funções de pertinência foi o que entregou para a gente o melhor resultado. Então, vou só rodar aqui mais uma vez para a gente pegar o valor da precisão, que vou só para desencargo de consciência rodar aqui essa função com o Gbel, modificando o tipo para Gbel para a gente ver se tem alguma melhoria. Então vamos comparar o valor daquele último caso, que é o caso mais crítico. Então eu vou rodar as células aqui novamente, vou lá no final exibir para a gente o resultado com essas três funções de pertinência para a gente anotar ali o valor da precisão e depois eu retorno aqui e vou modificar a função para Gbel. Então, pessoal, finalizei com o nosso treinamento. Demorou dessa vez 48 épocas. Já avaliei aqui os nossos resultados e coloquei aqui para avaliar a nossa amostra e está dando aqui um valor de 0.0036. Então eu vou aqui modificar agora para a função do tipo Gbel, função formato sino, e vamos verificar se a gente vai conseguir um número menor daquele 0.0036 que a gente encontrou ali embaixo. Então vamos mandar treinar e já retorno aqui para a gente ver esse último caso e finalizar esse estudo de caso aqui. Então, pessoal, nosso treinamento finalizou aqui após 42 épocas, o early stopping sendo acionado. Já vou mandar avaliar o resultado, que é bem rapidinho. Então, temos aqui curva de predição versus os dados reais com aquele formato aqui de reta 45 graus, então tá legal.
função de pertinência do tipo sino, perda de treinamento e validação, né? Começou a aumentar aqui a validação, por isso que o early stopping parou para a gente. Então temos aqui o nosso gráfico comparativo e vamos aqui finalmente avaliar o nosso caso mais crítico ao cenário de alta e vamos ver como a gente conseguiu. Então ficou 0,00061, então a gente piorou aqui o desempenho. Então o melhor desempenho mesmo aqui para esse sensor virtual, né, pessoal, é considerando aqui três funções de pertinência, né, para cada entrada, utilizando a função de pertinência do tipo gaussiano. Então, vou só deixar, vou só mudar isso aqui, que é o que vai estar para vocês lá na página da disciplina, para vocês pegarem aqui esse notebook, o caso que deu mais certo. E finalizamos aqui esse estudo de caso, pessoal. Então, até o nosso próximo estudo de caso.